tudo bem com vocês? Chamo Lisiane Oliveira, do Ateliê Flor de Lis, e estou aqui para mostrar para vocês essa linda pecinha, que é esse cestinho multiuso, que eu fiz com motivo de Páscoa e que, no meu caso, vai servir para colocar chocolate e vou presentear agora na Páscoa. Vocês já viram o preço que está o ovo de Páscoa? Então, vê que lindo cestinho. Você pode utilizar esse cestinho, fazer esse cestinho, encher de chocolate, cabe uma barrinha de chocolate. Você pode colocar um papelzinho, um celofane, uma embalagem também com motivo de Páscoa. E tá aqui, um lindo presentinho, que depois ele pode ser usado como, por exemplo, como um porta-canetas, um porta-lápis, tá? Então, achei uma excelente ideia e tô aqui compartilhando para vocês. Então, vou mostrar aqui o passo a passo de como fazer esse cestinho. Você pode fazer, inclusive, utilizando combinações de cores da sua estampa externa, fazendo como eu fiz aqui com esses cestinhos, tá bom? Esse cestinho, ele tem um custo relativamente baixo. Eu acho que eu gastei menos de R$5 para fazer cada um desses cestinhos. E posso utilizar chocolate, caixa de chocolate, enfim, e rechear com o que eu quiser e presentear agora na Páscoa. Então, vem comigo para o ateliê que eu vou mostrar para vocês como fazer. Bem, gente, para fazer esse cestinho, eu tô usando um quadrado de 28 por 28 do tecido, um quadrado um pouquinho maior do que esse tamanho da manta e um quadrado também de 28 por 28 de um tecido para o forro. Vejam só, para fazer esse daqui eu comprei meio metro de tecido, com 1,40 de largura aproximadamente. Como geralmente vem uma sobrinha, eu peguei aquele meio metro e dividi ao meio. E cortei um quadrado que ficasse naquela espessura, naquele tamanho. Então, com meio metro de tecido mais meio metro de forro, eu consigo fazer 10 cestinhas dessa daqui. Tá certo? Então, foi dessa forma que eu fiz para ter um melhor aproveitamento do tecido. Se vocês quiserem, vocês podem comprar até um pedacinho um pouquinho maior, de 60 centímetros, para não ter perigo de ficar por menos. Então, eu fiz, ó, por exemplo, num corte de meio metro de tecido, eu consegui fazer um pouquinho menor, que ficou com 27 centímetros de largura. E esse daqui, que o pedaço que eu tinha do forro era um pouquinho menor, acabou ficando por 25. Mas ficaram dois tamanhos ótimos. Então, com o restante do tecido, eu cortei exatamente ao meio e ficou entre 27 e 28 centímetros os quadradinhos. E para o forro, a mesma coisa. É só isso que a gente vai utilizar de material, mais os botões para fazer o acabamento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar o tecidinho principal, o tecido que vai ficar por fora. Peguei uma estampa aqui de Páscoa. E eu passei o ferro já na manta, eu utilizei a manta R2, mas também poderia ser a manta R1. E talvez ficasse bom até mesmo com o feltro, mas com a manta ele fica mais firme. Então, utilizei a manta R2, passei o ferro e já dei uma coladinha do tecido na manta. Uma dica que eu uso sempre é passar o ferro e colocar uma folha de papel por cima e passar fazendo um pouquinho de força. Então, aqui ele vai ficar um pouquinho mais fininho, mais bem coladinho, e também não, a colinha, que é essa resina que tem aqui na manta, ela não vai grudar no ferro. Então, eu utilizo a folha de papel, saio passando bem, principalmente na região das pontas, para ele ficar mais fininho. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vou pegar esse tecido aqui, que já tá coladinho na manta. Vou pegar o tecido do forro, colocar frente com frente, apoiar bem. Eu vou alfinetar ou colocar grampos e vou passar uma costurinha em volta de quase todo o espaço. Vou deixar apenas aqui uma abertura de cerca de 10 centímetros. Essa parte aqui eu vou deixar aberta para a gente
desvirar, pra gente virar do avesso. Então, depois que eu fizer essa costura, é que eu vou cortar o excesso da manta. Tá certo? Então, vou apoiar bem aqui, vou prender e vou agora passar essa costura e já retorno. Costura, deixei essa abertura aqui e agora eu vou cortar os excessos de manta. Então, gente, esse cortador circular, mais a régua e a base, que é um kit para patchwork, é uma mão na roda pra gente conseguir cortar tudo bem certinho, bem retinho. Quem não tem, eu aconselho a comprar. Vou até deixar na descrição um kit que vende lá no site da Amazon. Quem quiser tiver interesse, adquirir. Pronto, essa parte aqui eu deixo um pouquinho maior, que é onde a gente vai desvirar a peça. Nessas pontinhas aqui, eu vou fazer um pequeno corte. Cuidado para não cortar a linha, senão vai ficar descosturando. Mas isso vai facilitar na hora que a gente for desvirar a peça. Pronto, agora que eu cortei os excessos, eu vou desvirar a peça. Pronto, agora tô desvirando, vou ajustar bem esses cantinhos aqui, puxar bem com a tesoura, com algo mais pontudo, mas tendo cuidado para não cortar o tecido. Então, eu vou ajustar essas pontinhas aqui e vou passar o ferro. Quando eu passar o ferro, eu já vou passar dobrando essa parte aqui para dentro, já deixando ajustado o lugar onde eu vou costurar. Então, vou fazer isso aqui e já retorno. Aqui tá bem passadinho, passei o ferro. E agora eu vou passar uma costurinha na pontinha, aqui nessa pontinha, em volta de toda a peça. E aqui, quando eu passar essa costurinha aqui, ela vai fechar a abertura que eu deixei, tá certo? Então, vou passar essa costurinha aqui e já retorno. Toda a bordinha, a abertura que a gente fez, ela já ficou costurada, então tá todo fechadinho. E a hora é agora da montagem. Para fazer essa montagem, para fazer a marcação, o que é que eu vou fazer? Eu vou medir quanto ficou a peça. Ela ficou com 26 centímetros e meio, aproximadamente 26. Então, eu vou marcar exatamente, dobrar ao meio. E agora eu vou marcar o meio novamente dessa peça. Então, ela tem 12 centímetros, 12 e um pouquinho. Então, eu vou fazer uma marcação aqui no meio de 6 centímetros. Então, 6 centímetros. Então, eu vou marcar aqui. Essa caneta branca riscou 6 centímetros. Aqui eu também vou marcar 6 centímetros. Tendo marcado 6 centímetros de um lado e do outro, ver se o giz do alfaiate melhora. Não gostei dessa caneta branca, mas quando eu fui comprar era a única cor que tinha. Então, aqui, ó, 6 aqui e 6 aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, dessa pontinha pra cá, eu vou fazer
esse traço. E eu vou passar essa costura aqui nessa marcação que eu fiz de 6 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu marco 6 centímetros. E aqui mais 6. E aqui eu faço esse outro traço. E agora eu vou costurar essa linha de 6 centímetros que eu marquei e essa linha daqui. Tendo cuidado para esse tecido ele não ficar passando. Então a gente ajusta ele direitinho para ele ficar no cantinho, senão ele vai subir na hora da costura. Então vou passar essa costura e essa e já retorno. Pronto, agora que eu fiz essa costura, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou dobrar e fazer a mesma marcação. Metade daqui, ou seja, 6 centímetros aqui, passar esse traço, a mesma coisa do outro lado. Então, marquei aqui. Seis centímetros. Marco aqui 6 centímetros e traço uma linha daqui pra cá. Gente, essa é a caneta fantasminha. Ela risca e apaga com ferro. Eu tinha ela da cor vermelha, mas eu perdi e não encontrei ainda. Fui comprar, só tinha branca. Ela é muito estranha. A gente risca, na hora ela não aparece, depois aparece a lixa branca. Pronto, e agora eu vou passar essas duas costuras. Já volto. Das costuras. Gente, sempre que fizer essa costurinha de lado, dá um retrocesso no início e no fim. E aqui, praticamente, tá pronto o nosso cestinho. Agora, é só pegar essas costuras aqui, abrir. Dar um pontinho aqui e aqui, em cada uma delas. E essa costurinha aqui, a gente vai fazer isso, dobrar ela para baixo e aqui pregar um botãozinho. No que eu fiz, acabou a costura do botão aparecendo. Só que aí depois eu tive uma outra ideia para resolver esse problema, que é primeiro pregar o botão e depois dar só um pontinho prendendo ele do outro lado e desse lado não vai ficar aparecendo nada. Então aqui a gente tem um lindo cestinho que dá para você encher de chocolate e presentear quem você quiser na Páscoa. Então vou só pregar agora os botões e vou mostrar para vocês ele pronto como que ficou. E olha aí, gente, como ficou fofinho. Nesse caso aqui eu utilizei o botão já pronto, mas em outro que eu tinha feito eu coloquei o botãozinho coberto. Então quem tem o balancinho e os bombeiros para fazer esse tipo de botão também tá valendo. Então achei uma excelente opção para dar de presente agora na Páscoa, né? Uma opção mais em conta em relação aos ovos de Páscoa. Espero que vocês gostem e até a próxima.